E aí, sejam todos mais do que bem-vindos aqui no canal. Eu sou Eliane Marzani e é um prazer ter você aqui comigo. Hoje nós vamos falar de Jezabel. Quem era Jezabel? Pois é, tanta gente fala de Jezabel, não é mesmo? E aí nós vamos ver quem foi Jezabel, tá bom? Não esquece de deixar aquele seu like, olha o mantra, não esqueça de deixar o seu like, tá bom? E, sem muito blá blá blá, bora pra mais essa. Qualquer tipo de maquiagem é pecado. Jesus me disse, e eu abro a minha bocona e digo, sem medo de errar. Mas nem um pozinho de arroz? Pó de arroz, base, batom, sombra, brush, lápis preto, cílios postiços, sobrancelha feita. Mas mulher, meu homem vai me deixar. Alô, Nadir. Significado do nome Jezabel. Baal exalta ou Baal é marido de ou impuro. O pecado de Jezabel era usar adornos e maquiagens? Algumas vezes ouvimos pessoas dizerem que usar adorno e maquiagem é pecado e que a rainha Jezabel é o símbolo deste pecado. Examinando a Bíblia, a vida de Jezabel desagradou muito a Deus por diversas coisas, de sorte que o fato de ela fazer uso de tais enfeites se torna apenas um mero detalhe em sua biografia. Deus a reprovou por suas vaidades ou foi por outro motivo? Jezabel era mulher de Acabe, o rei de Israel. A história de Jezabel. Na infância, perdeu a sua mãe ainda muito cedo e o irmão também, e se voltou contra o pai, Etibal. Dona de personalidade cruel e manipuladora e muito sedutora, é capaz de tudo para conseguir seus objetivos. Etibal era rei e sacerdote de Tiro e Sidom. A história de Jezabel está na Bíblia nos livros de 1ª e 2ª Reis do Antigo Testamento. Jezabel era uma princesa dos Sidônios e casou-se com o rei Acabe. Este casamento ocorreu como um tipo de compensação pela hostilidade de Damasco contra Israel no acordo promovido por Omri, pai de Acabe, para reafirmar uma aliança entre Tiro e Israel, cerca de 880 a.C. Jezabel foi uma devota de Baal, Melcarte, o deus cultuado na Fenícia. Quando casou-se com Acabe, foi feito um tratado para que ela pudesse continuar adorando o seu deus nativo. Mas também em Samaria, seu novo lar, Jezabel convenceu Acabe para que ele edificasse santuários para o culto ao seu Deus. Com isso, ela trouxe centenas de sacerdotes e profetas, sua religião pagã, para dentro de Israel. Ela contava com 450 profetas de Baal e 400 profetas da deusa Assera. Jezabel tinha personalidade forte e dominante. Fanática, religiosa, era impulsiva e violenta. Sua principal exigência era que seu Deus tivesse os mesmos direitos do Deus de Israel. Ela exercia forte influência sobre Acabe, pois o rei permitia que ela fizesse o que desejasse. Ela teve 3 filhos, Acasias, Jorão e Atalha, e ensinou a seus filhos suas práticas. Atalha, por exemplo, levou seus costumes para Judá quando casou com Jeorão, filho de Josafá. O principal desafeto de Jezabel foi o profeta Elias, que a reprovava em seus costumes no episódio onde caiu o fogo do Senhor e os profetas de Baal acabaram massacrados. Está em 1 Reis 18, versículo 17 ao 40. Mesmo com a prova real do poder de Deus e o massacre de seus profetas, Jezabel não diminuiu sua idolatria e, pelo contrário, seu ódio aumentou e ameaçou o profeta Elias de morte, que precisou fugir para o Monte Horebe. Jezabel e Nabote. Nabote tinha uma vinha que o rei Acabe desejou, mas o homem não quis vendê-la. Acabe respeitou sua decisão, mas de forma violenta e impiedosa, Jezabel acabou tramando um julgamento que culminou na morte de Nabote. Esse evento e muitos outros de crueldade de Jezabel trouxeram consequências terríveis à casa de Acabe, que acabou sendo exterminada.
a morte de Jezabel. Após a morte de Acabe, Jezabel continua tendo poder e influência sobre Israel durante os reinados de seus filhos Acazia e Jorão. Jeú, um oficial do exército, assassinou Jorão, limpou a casa de Acabe do reino e ascendeu ao trono. Jel erradicou o culto a Baal em Israel. Após matar Jorão, Jel vai ao palácio em Jezreel e Jezabel estava vestida esplendorosamente esperando por Jel, com a intenção de afrontá-lo. Jel dá ordens aos oficiais que a lançassem pela janela da torre do palácio. Depois Jel ainda atropela o corpo de Jezabel. Após ter feito uma refeição, Jel ordena que sepultassem Jezabel, pois ela era filha de um rei. Quando foram sepultar, encontraram apenas seu crânio, pés e mãos. Sua carne foi devorada por cães. Jezabel havia sido profetizada pelo profeta Elias, e essa profecia se cumpriu exatamente conforme a palavra do Senhor anunciada por meio de seu servo Elias. 5 características destrutivas de Jezabel na Bíblia. Ela adorava os deuses falsos, abuso de poder. 3. Era egoísta. 4. Manipuladora. 5. Perseguia os seguidores de Deus. Mulher cristã de verdade não usa maquiagem. Maquiagem é extremamente pecado. Afinal de contas, a mulher que usa maquiagem, ela é uma Jezabel. Talvez você já tenha até ouvido de alguns pastores que os cachorros rejeitaram comer os seus pés, as suas mãos e o seu rosto porque ela usava maquiagem e esmalte. Será mesmo que os cachorros rejeitaram a carne do seu crânio, das suas mãos e pés porque ela usava maquiagem e esmalte? Para começo de conversa, mesmo se Jezabel não usasse maquiagem, ela não seria salva. Isso porque a sua vaidade era doentia, não somente pela sua estética, mas ela era uma ladra e roubava o dinheiro dos cofres de Israel para sustentar os 450 profetas de Baal, mandava perseguir e matar todos os profetas de Deus, e ela era extremamente idólatra, uma adoradora assídua de Azerá, uma versão de Semíramis. Sua morte foi terrível, ela foi empurrada lá de cima e a Bíblia fala que o seu sangue salpicou todas as paredes, e os cachorros não comeram carne das suas mãos, dos seus pés e nem do seu crânio. Acontece que os cachorros daquela região, eles rejeitam a carne do crânio, das mãos e dos pés por ossos específicos, procurando partes mais carnudas do corpo. E isso não teve absolutamente nada a ver com maquiagem. Mas olhando pelo lado espiritual da coisa, suas mãos eram usadas para adorar deuses pagãos, sua mente era usada para tramar planos malignos e os seus pés usados para levar pessoas à idolatria. E eis aí todo o pecado de Jezabel, que não foi a maquiagem. Pois é, meus irmãos, vocês viram aí a história de Jezabel. Então, quando uma pessoa compara uma mulher que se cuida, que se maquia com Jezabel, na realidade ele está sendo muito cruel, né? Usar esse termo. Por quê? Porque é um termo extremamente pejorativo, né? É um termo que não tem sentido algum. Por quê? O sistema é assim, ele gosta de oprimir as pessoas. Então isso é uma maneira de oprimir a mulher, sim. É uma maneira de oprimir a mulher de forma que você vai anular toda a feminilidade dela por causa disso. As mulheres que não gostam de se maquiar, tudo bem, mas elas se cuidam, né? Elas tomam banho, elas se depilam, elas cuidam do cabelo. Mas não a gente que acha que realmente o simples fato de você fazer determinado sacrifício faz de você uma pessoa mais santa do que as outras. Quando na realidade não é nada disso, né? Por quê? Porque é como se você estivesse querendo anular a obra de Jesus Cristo na cruz pelas suas obras, olha só. Então eu vou me santificar, mas você está se santificando por fora, por dentro continua a mesma pessoa, fofoqueira, maldizente, etc., que fica julgando as outras, né, de acordo com a sua régua, com a sua medida. Então são pessoas que muitas vezes ficaram anos e anos dentro de um sistema claustrofóbico, né, que ficava lá oprimindo ela o tempo inteiro. Então ela acha mesmo que ela tem que fazer a mesma coisa com as outras pessoas e ela acaba sendo uma opressora, né? Porque esse sistema, ele forma pequenos ditadores, né? Então é um sistema assim que quer todo mundo engessado, todo mundo igual. Então para você pertencer àquela turma, você tem que se moldar, você tem que ser daquele jeito, senão aquela turma não vai aceitar você. Então muitas vezes são pessoas que você tem como suas amizades, né? Você só tem aquele círculo de amizade. Por quê? Porque o sistema não quer que você tenha um círculo de amizades diferente. Ele vai começar a chamar todo mundo, sabe de quê? Ah, não pode, aquele ali é pecador, não se mistura. Porque você vai começar a abrir os seus olhos, vai começar a ver que
não é bem por aí. E toda pessoa que ela é oprimida pelo sistema, você pode ter certeza que ela, quando ela consegue se libertar disso, ela fica desorientada e ela começa a fazer pior do que ela fazia antes. Muitos desses opressores, dessas pessoas que ficam pondo jugo em cima das pessoas, e principalmente das mulheres, são homens assim que na vida deles eles não praticam isso na realidade. Não praticam não. Às vezes nem a família pratica isso, sabe? Mas ele quer colocar um jugo para ele ter domínio. É isso que o sistema religioso quer. O sistema religioso quer ter domínio sobre a sua vida, né? Com quem você anda, o que você faz, né? Como você se veste, o que você faz, até a sua intimidade. O sistema religioso está querendo se meter. Como é que você tem que ter intimidade com seu esposo? Isso é um absurdo, né? Então ele vai ditar que isso pode, aquilo não pode, que você pode ter um quadro, não pode ter um quadro, vai mandar na sua vida por completo, né? Porque você está dando, né, vazão para que isso aconteça. Então uma coisa só acontece na vida da gente quando a gente permite, né? Então você está dando essa permissividade para o sistema, né, para ele comandar. Então quanto mais você estiver alienado, mais fácil é para te manipular, né? Mais fácil fica para eu governar a sua vida, porque você está ali na palminha da minha mão. E é isso que o sistema muitas vezes quer, né? Quer tirar o seu raciocínio. Você já nem pensa mais, você pensa pela cabeça, e o evangelho vai ser segundo Joãozinho e a Mariazinha que está lá pregando. Você nem se preocupe em olhar se isso está mesmo na Bíblia, né? E todo sacrifício que você fizer, por mais que você faça, isso não quer dizer nada para Deus, porque para Deus o sacrifício maior foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então não há nada que você possa fazer que vá agradar a Deus realmente, né? Isso não existe. Mas as pessoas elas insistem, né, em serem doutrinadas dessa maneira. Muitas dessas pessoas que vieram desse sistema religioso, elas passaram a vida inteira naquela bolha. Passaram a vida toda. Mas é lógico que a gente tem que respeitar, por exemplo, a irmã que não gosta de passar uma maquiagem, que não gosta de usar determinada roupa. Tudo bem para ela, mas ela também não pode criticar a que se maquia. Entende? O que come verdura não pode se escandalizar com o que come carne e vice-versa, né? E é isso que a gente não vê no sistema. Não há o respeito, né, pela pessoa. Isso é uma coisa muito séria, muito séria. E nós vemos também que muitas pessoas que se escondem, né, por trás desse clichê de santarrão, muitas delas às vezes carregam consigo pecados muito, mas muito sérios. Vimos o caso aí do pastor Aleluia, que ficava falando da roupa íntima das irmãs, das calcinhas, né? O pastor das calcinhas, o Vando das calcinhas. Então, o que foi descoberto depois, né? Que ele era um foragido da polícia, que ele tinha problemas, né, de pedô, já sabe o resto. Olha só, então isso é uma coisa muito, muito séria, tá certo? Então, meus queridos, eu espero que vocês tenham entendido aí o termo Jezabel, né? Que é um termo pura e simplesmente mesmo para massacrar as mulheres. Então eu acho até que esses homens têm algum problema com a identidade de gênero feminino, sabe? Eu acho que sim, para ficar tão preocupado com coisas que não têm o menor sentido. Ou será que é medo que a sua esposa fique bonita, né? Ai, meu Deus do céu, oh Jesus. Então deixo para vocês aí um forte abraço e até a próxima, se Deus permitir.